Bom dia, pessoal. Desculpa aí. Vamos lá. Pera aí, deixa o pessoal ir entrando aí. Eu estava em reunião com a segunda série, tá? Deixa o pessoal ir entrando, que a gente vai. Deixa eu logar aqui no meu celular para aparecer a minha cara para vocês. Pessoal, vocês pegaram um slide que eu enviei para vocês quando a gente estava estudando esses capítulos de hibridização. Eu até enviei num arquivo em anexo numa aula. Vocês pegaram esses slides? Naquele slide ali tem um material também sobre geometria, tá? Tá bem resumido, mas é um material sobre geometria. Opa, só posicionar aqui. É um material sobre geometria que é bem interessante assim para vocês utilizarem. Vamos lá, então, fazer a nossa aula. Laila, e eu acho que foi o Pedro, foi Laila. Laila, daqui a pouco, tá? Eu estava em reunião, né, apresentando o trabalho interdisciplinar de vocês, que vocês também apresentaram. Eu te envio à tarde, tá bom? Os arquivos que você precisa, beleza? Tá bom. Sim. Vamos lá, então, pessoal. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu ver aqui, beleza. Não é isso. Estou com minha tela de computador, só um minuto. Fetch. Olha só. Então, a gente estava estudando na aula passada, né, nessa aula de hoje, o que é os conceitos de geometria, né, como que eles se aplicariam para a gente aí e como que a gente iria ver esses conceitos. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Eu preciso que vocês estejam aí com um caderninho na mão ou com um livro, com o material para anotar todas as informações que estão aqui. Porque, olha só, eu nem peguei o livro para mostrar para vocês aqui como está exposto no livro de vocês, mas está exposto de uma forma que eu acho que poderia ter mais informações, tá? Para vocês que estão começando essa parte aqui da química, essa aula, né? Esse contexto de geometria, para que vocês entendam. Olha só, o livro, nossa, a gente já está no final do livro 3, tá? Preparem-se que a gente vai fazer uma avaliação desses livros, tá? Desses capítulos. Uma avaliação que eu falo assim, eu preciso medir o que vocês conseguiram absorver. Eu vou produzir uma lista com tudo, com todas as informações. Olha só, o livro de vocês, ele traz, a gente explorou essas duas partes iniciais, e ele traz aqui o seguinte: como identificar aquele danado do elemento químico que é chamado de átomo central. Porque é a partir do átomo central que a gente vai ter a geometria da molécula. E olha que mais interessante ainda. Não apenas os ligantes, ou seja, os átomos que se ligam, é que vão ter uma geometria. Os próprios pares eletrônicos também têm uma geometria, os pares, tá? Os próprios pares. Então, prestem bastante atenção. O livro de vocês, nessas duas partes, o capítulo acaba aqui. Ele traz uma tabela, olha só, uma tabela. Nessa tabela, ele traz a estrutura de Lewis, ou a fórmula estrutural do composto, a fórmula molecular na primeira coluna, a fórmula de Lewis na segunda coluna, ou estrutural.
Na terceira e na quarta coluna, nessa e nessa, nós temos dois tipos de geometrias distintas. A gente tem a geometria do par de elétrons e a geometria da molécula. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? A geometria do par de elétrons ou dos pares eletrônicos, ela se refere a todos os pares eletrônicos do átomo central. Então, como os pares eletrônicos, ou seja, os pares de elétrons, se comportam em torno do átomo central. Que eu vou falar aqui agora o que é. Então, veja bem. E o que é a geometria molecular? A diferença entre a geometria molecular e a geometria do par de elétrons é que a geometria molecular você considera os átomos que estão se ligando. É claro que também leva em consideração elétrons não ligantes, mas a geometria molecular ela leva em consideração o número de átomos ligantes, né? Os pares de elétrons que estão formando ligação efetivamente. É lógico, porque uma molécula só é formada quando uma ligação química é realizada. Logo, a geometria molecular ela vai se referir a como os átomos estão se ligando, enquanto a geometria do par de elétrons ela se refere a como os elétrons do átomo central estão organizados. É diferente uma coisa da outra. Nem sempre a geometria do par de elétrons é a mesma geometria da molécula. Vou dar um exemplo. Olha só, no NH3. A gente vai chegar aqui, tá? O NH3, ele tem uma geometria, a molécula, os átomos que estão se ligando na molécula, eles formam uma geometria que a gente vai classificar como piramidal. Agora, olha a geometria do par de elétrons. A geometria do par de elétrons já é tetraédrica. Por quê? Porque aí ela já está considerando todos os pares, não apenas aqueles que estão se ligando. Então, observe essa diferença, porque os exercícios eles vão cobrar de vocês o seguinte. Eles vão cobrar assim, olha, qual é a geometria dos pares de elétrons? Qual é a geometria da molécula? Então, você precisa saber a diferença entre geometria do par de elétrons ou dos pares eletrônicos. É a geometria assumida pelos pares de elétrons ligantes ou não do átomo central. Enquanto a geometria molecular, ela leva em consideração os ligantes. Quem está se ligando? Tudo bem? Então, muita atenção a isso. O que a gente viu na aula passada é o seguinte, eu falei para vocês que existem algumas formas de se chegar à geometria. Que formas são essas? Primeiro, eu conto a quantidade de átomos da minha molécula. Então, com o caderno aí na mão, eu vou abrir a simulação e nós vamos começar a prever os dois comportamentos dos átomos. A gente vai começar a jogar. Se o átomo tiver dois átomos, ou se a molécula tiver dois átomos, se a molécula for constituída por 3, por 4, por 5 átomos, por 7, como que é a geometria? Então, para tudo isso, eu vou falar assim, pessoal, anotem aí agora, geometria para moléculas com 2 átomos, geometria para moléculas com 3 átomos. Então, fica atento a isso, porque isso normalmente eu passo no quadro, só que como a gente não está trabalhando com quadro agora, então a gente tem que anotar. Segundo, lembrar que para fazer a geometria, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar o átomo central, certo? O que é o átomo central?
Bom, a gente tem duas formas, ou algumas formas de identificar esse átomo central. Ó, tá aqui, ó. Já tá na primeira linha aqui. O átomo central, geralmente é o menos eletronegativo ou o que se encontra em menor número na molécula. Então, esse é o átomo central. O átomo central, deixa eu ver aqui, ó. O átomo central, ó, é o menos eletronegativo geralmente ou o que faz o maior número de ligações químicas. Todos os átomos que estão ligados ao átomo central, nós vamos chamar de átomos ligantes. Isso é muito importante, tá bom? Então, veja bem. O que é importante você saber do átomo central? O que é importante você saber do átomo central? Quantos elétrons esse átomo apresenta na camada de valência? Quantas ligações químicas do tipo covalente esse átomo vai realizar para se estabilizar? Então, todas aquelas características que a gente viu anteriormente lá, quantos elétrons tem no átomo? Quantas ligações vão ser feitas por esse átomo para ele se estabilizar? Perceba que essas informações elas vão ser aplicadas agora. Por que elas vão ser aplicadas agora? Porque para você montar a geometria, você vai ter que passar pela estrutura de Lewis. Para você passar pela estrutura de Lewis, você precisa saber quantos elétrons têm os átomos na sua camada de valência. Então, identificar o átomo, primeira coisa para montar a geometria. Determinar o número de elementos químicos, determinar o número de átomos que formam a molécula. Se ela é constituída por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 ou por 7 átomos. Ok? Segundo, identificar o átomo central. Então, quem é o átomo central? O que é isso? O átomo central é aquele átomo que faz mais ligações ou que está em menor quantidade na molécula, normalmente assim, tá? Quem está em menor quantidade é o átomo central, normalmente, ou o menos eletronegativo, tá bom? Normalmente é assim. Beleza. Entendido, então, o que é o átomo central e como identificar ele, o que você precisa fazer para identificar ele? Entendido, eu preciso saber isso, pessoal. Sim. Eu não posso ficar falando de geometria se você não me dá Faz o sinalzinho aí no chat mesmo, levanta a mão, dá um ok, pelo menos para eu saber que eu posso ou não continuar. Beleza. Então já vi que muitos estão entendidos o que é isso. Ok. Então se você sabe o que você precisa para montar a geometria, então agora vamos efetivamente montar a geometria. Montar a geometria de quem? Tanto do número do par eletrônico quanto da geometria molecular propriamente dita. Uma coisa fundamental, deixa eu ver se eu coloquei aqui no meu slide, para a geometria é o seguinte: você deve considerar, olha o que é importante, você deve considerar tanto pares de elétrons ligantes quanto pares de elétrons não ligantes como nuvens eletrônicas. Então, toda ligação simples, dupla e tripla é uma nuvem eletrônica. Então, cada tipo de ligação, independente de qual seja ela, é considerada uma nuvem eletrônica. Por que a nuvem eletrônica? Eu expliquei na aula passada, porque aí eu consigo visualizar a repulsão dos pares e etc.
Então, ó, identifica o número de átomos, identifica o átomo central. Quantas nuvens eletrônicas tem o átomo central? Ou seja, quantas ligações químicas ele faz? Quantos pares de elétrons estão sobrando ou não ligando? Não estão se ligando. A partir daí, a gente começa a montar a geometria com base nesses 3, 4 pontos que eu falei com vocês. Então, vamos lá. Olha só. A gente vai começar... Opa! Aqui mesmo, estava no lugar errado. A gente vai começar assim. Ó. Deixa eu pegar o simulador. Beleza? Vamos lá? Então, eu vou pegar um modelo. Vou remover tudo. Ó. Eu tenho duas opções aqui. Eu vou te mostrar a geometria molecular e a geometria do elétron. Ok? Então, vamos lá. O que são as nuvens eletrônicas? Então, ó, toda ligação covalente, seja ela simples, seja ela dupla, seja ela tripla, é considerada como isso daqui, ó, como esse desenhozinho aqui, ó. Então, cada uma delas vale uma nuvem eletrônica, ok? Todo par de elétrons que está sobrando, ou se existirem também elétrons livres, um único elétron livre, não precisa necessariamente estar em par, ele também é considerado uma nuvem eletrônica. É só lembrar que quando eu falo de nuvem, eu estou me referindo a esse desenho aqui. É como se fosse uma nuvenzinha que está ao redor. Toda nuvem é formada por um par de elétrons. Então, toda ligação simples, toda ligação dupla e toda ligação tripla também é considerada um par de elétrons. Beleza? Então, vamos lá. Coloquem aí no caderno... Opa! Coloquem aí no caderno de vocês. Primeiro item. Oh, meu Deus. Molécula diatômica. O que é uma molécula diatômica? O que seria para vocês uma molécula diatômica? Tem 2 átomos? Isso, molécula que tem 2 átomos. Então vamos lá. Primeiro caso, moléculas diatômicas, ou seja, formada por apenas 2 átomos, não tem mais. Que tipo de moléculas são elas? Por exemplo, HCl. H2. Okay? Não. Ó, se você já falou H2, só o H2, H2, O2, N2, Cl2, tá? I2, HI, HF, tá? São todas moléculas formadas por 2 átomos. A única geometria possível para moléculas diatômicas é a geometria linear. Olha aqui embaixo o nome aparecendo, ó, linear. Então, ó, independente do tipo de átomo, quem são os átomos que estão se ligando, seja por ligação simples, seja por ligação dupla, seja por ligação tripla, se a sua molécula só tiver 2 átomos, só 2, a geometria possível para esses 2 átomos é apenas a geometria linear. Assim como a geometria dos próprios pares eletrônicos, ela também vai ser linear, beleza? Então, ó, muita atenção, beleza? Então, moléculas diatômicas, exemplos, HCl, HF, Cl2, O2, N2,
Br2. Ou seja, qualquer substância deixa eu ver se eu... Ah, aqui não tem, que pena. Qualquer substância formada por... que sua molécula é formada por apenas 2 átomos é apenas linear. Beleza até aqui? Então, ó, toda molécula diatômica ou biatômica é linear, independente. A sua geometria é linear. Não há possibilidade de ser de outro tipo. Tá bom? Não tem como. É lógico, é só você pensar. Ok? Tudo bem? Então, se a gente está estudando moléculas com 2, agora a gente vai para as moléculas com 3. Cuidado que a partir de agora, além de tudo aquilo que a gente falou... Já tem mais de uma geometria agora. Isso. Além de tudo aquilo que a gente já falou, identifica o átomo central, número de par. Você vai ter que se perguntar assim, quantos átomos tem? Ah, tem 3. Ó, a partir de moléculas triatômicas, ou seja, com 3 átomos, isso é muito importante para entender, para fazer a geometria. Olha só. Então eu vou falar, quantos átomos tem a minha molécula? Ah, tem 3 átomos. Quem é o átomo central? Ah, o átomo central é fulano. Presta bastante atenção. Você vai fazer a seguinte pergunta. Existem ou não pares eletrônicos não ligantes no átomo central? Então, ó, vou recapitular, porque aqui a gente tem que ir com calma. Para moléculas, para todas as moléculas que têm acima de 3 átomos, além de tudo aquilo que a gente falou, fazer a fórmula, identificar o átomo central, todas aquelas informações, na hora que você estiver fazendo a geometria, você vai falar assim, ah, são 3 átomos. Quem é o átomo central? É X. O átomo central tem ou não pares de elétrons não ligantes? Porque se ele não tiver pares de elétrons ligantes, é uma geometria. Se ele tiver, é outra geometria. Quer ver? Olha só. Imagine uma molécula formada por 3 átomos. Vou pegar o BH2, que está escrito aqui no livro de vocês. Ó. BeH2. Certo? Olha só. Se a gente voltar aqui atrás, nessa parte aqui... Cadê? Não, aqui é metano, berílio. Aqui. Olha só que interessante. O berílio, ele só faz 2 ligações químicas. Né? Na verdade, pela hibridização. Então, ele não tem par de elétrons sobrando, evidentemente. E aí, olha só o que vai acontecer. Ó. Presta atenção. Presta bastante atenção. Se a molécula for triatômica, 3 átomos. E, presta bastante atenção, e não sobram pares de elétrons no átomo central. É linear. É linear, ó. Toda molécula triatômica que não tem par de elétrons sobrando no átomo central, ela é linear, independente do tipo de ligação que é formada entre os átomos, tá bom? Ó, então, ó, toda molécula triatômica formada por 3 átomos e o átomo central não sobra par de elétrons, não sobram tanto a geometria da molécula quanto a geometria dos pares eletrônicos, elas são lineares. Ok? Então, ó, moléculas que são triatômicas, tetratômicas, pentatômicas, hexatômicas, heptatômicas e assim sucessivamente, né? 4, 5, 6 átomos que formam essa molécula. Todas essas moléculas vocês têm que pensar.
sobra ou não sobra pares eletrônicos no átomo central, certo? Se sobrar pares eletrônicos no átomo central, a geometria ela deixa de ser linear. Então, para moléculas com 3 átomos, e o átomo central não sobra par eletrônico, a geometria é linear, independente. Agora veja bem, imagine que o átomo central, deixa eu só trocar as ligações duplas e botar simples. Imagine que o átomo central tenha um par de elétrons não sobrando. O que aconteceu com a geometria? Ela mudou o ângulo. Isso, então Virou veja angular. bem, ó. Olha só o que é a teoria da repulsão. Quando eu adicionei aqui, são 3 nuvens, ó. Isso são Elas se elétrons. repeliram. Isso são elétrons. Então elas entraram numa repulsão aqui, ó, entre eles, gerando uma geometria. Então presta atenção. Moléculas triatômicas, ó, moléculas triatômicas que sobram de 1 a 2 pares de 3 já não dá não, 3 volta a ser linear. De 1 a 2 pares de elétrons não ligantes, então, ó, toda molécula que é triatômica e não sobra par de elétrons no átomo central, é linear. Se sobrar 1 ou 2 pares de elétrons Angular. no átomo central, Angular. ela é angular. Então, são 2 geometrias possíveis, presta atenção, hein? São 2 geometrias possíveis que moléculas com 3 átomos podem ter. Elas podem ser lineares, quando? Quando não sobra par de elétrons no átomo central. Ou elas podem ser angulares, quando? Quando sobra de 1 até 2 pares de elétrons no átomo central. Ok? Beleza? Vamos lá. Deixa eu ver se vai mudar aqui para eu poder falar com vocês. Isso. Olha que diferença acontece aqui, ó. Vocês notam, ó, essa parte aqui, ó. Opa. Essa parte aqui é a parte da geometria. Onde estão as bolinhas, ó, e os tracinhos? Essa é a geometria molecular. Olha lá, ela é angular. Os átomos estão ligados, formando um ângulo entre si, angular. Olha o que acontece com a geometria do elétron. Anotem aí. Anotem. Tudo isso tem que estar anotado, porque depois você só vai aplicar. Fica fácil. Ó, com um par de elétrons sobrando, a geometria dos pares eletrônicos é trigonal plana. Se sobrarem 2 pares, a geometria do par de elétrons passa a ser tetraédrica. Tá? Mas olha só, a geometria molecular continua se mantendo a mesma, ela continua sendo angular. O que muda são os pares eletrônicos. Tudo bem? Tio, você pode repetir, por favor? Posso. Qual parte? Essa última que eu falei? É, com um par de elétrons sobrando. Tá, vamos lá. Ó. Se o átomo central tiver um par de elétrons sobrando, a geometria dos elétrons do átomo, ela é trigonal plana. Forma uma pirâmide. É um triângulo sobre o plano. Mas a geometria molecular, olha lá, ela se mantém a mesma, tá vendo? O que está mudando é o quê? A geometria dos elétrons. Tem diferença. Agora, se tiverem 2 pares eletrônicos, por que só 2, professor? Porque se eu colocar um terceiro aqui, a geometria ela deixa de ser angular e passa a ser linear. Então, por isso que eu tenho que te dizer,
Qual é o máximo de pares que eu encontro ali para aquela geometria? Então, ó, quando são 2 pares eletrônicos em uma molécula, 2 pares eletrônicos não ligantes no átomo central, em uma molécula triatômica, a geometria da molécula continua angular, só que a geometria do elétron passa a ser tetraédrica, com 1 trigonal plana, com 2 tetraédrica. Pergunta. Eu falo pergunta porque eu sei que essa parte da química é um pouco complexa. Olha um exemplo aqui, pessoal, ó, que o livro traz. Ó, berílio. Se você vê o berílio, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, quer dizer que quando ele se ligar com 2 hidrogênios, não sobram átomos. Olha lá, ó. Um átomo de berílio mais 2 átomos de hidrogênio. 3 átomos na minha molécula. Isso é uma molécula triatômica. O berílio não sobra par de elétrons no átomo central. Todos estão usados para ligação. Então, se são 3 átomos e não sobra par de elétrons no átomo central, a geometria tanto do par eletrônico quanto molecular é linear. Tudo bem? Por que isso é importante? Porque agora você vai ter que desenhar ela na geometria. Você vai ter que desenhar ela na geometria. Não vai ter jeito. Porque como é um conhecimento que você já sabe a partir de agora, ou né, já conhece, você vai precisar aplicar esse conhecimento. Tudo bem? Podemos passar agora para moléculas tetraatômicas. Tetra são aquelas formadas por 4 átomos. Vamos lá, gente. Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Gustavo, Oi. você falou que numa molécula triatômica, quando sobra 2 pares de elétrons no central, a geometria é tetraédrica, é isso? A geometria tetraédrica é a geometria do par de elétrons, não da molécula. A molécula continua sendo angular. Só que os pares de elétrons, eles são tetraédricos, tá? Tem uma diferença, beleza, Maria? Você entendeu a diferença que existe entre a geometria da molécula e do par? Eu só não tinha escutado o nome mesmo. Beleza, aqui, ó, tá aqui. Deixa eu só tirar essa tela daqui. Aqui, ó. Tetra, de 4, édrica. Então, é um tetraedro. Por que eu estou pedindo para vocês anotarem isso, pessoal? Porque quando você for fazer o exercício, você já vai de cara, né, meu amigo? Poxa, caramba, eu já estou te dando tudo na sua mão. É só você saber fazer a fórmula de Lewis. É lógico. Poxa, se o professor já me falou, pô, essa molécula aqui tem 3 átomos. Eu já sei, eu já elimino todas aqueles, um monte de outras geometrias que a gente vai aprender e falar, bom, são 3 átomos, então ela só pode ser angular ou linear. Vou ver se sobra par de elétrons no átomo central. Se sobrar, é angular. Se não sobrar, é linear. Pronto. Fim. Olha que coisa simples. Bom, pelo menos para mim é simples. Caio, tá tendo alguma dificuldade aí? Tô vendo você olhando, concentrado para algum ponto aí do seu livro. Não? Não, já entendi os pares eletrônicos da molecular. Conseguiu fazer a diferença entre eles? Consegui. Beleza. Podemos, então, ir para as moléculas tetraatômicas. Ó, quando eu falo de tetraatômicas, quer dizer que vai ter o átomo central e mais 3 outros átomos ligados a eles. Ó. Isso é uma molécula tetraatômica. Você tem o átomo central mais 3 átomos ligados a ele. São 4 átomos ao todo. Átomos ao todo. Não são elementos, tá, pessoal? É diferente. Átomo de elemento. É diferente no sentido, pra gente aqui agora, átomo é quantos átomos tem ali mesmo. Pode ser repetido. Então, pode ser o mesmo elemento químico. É diferente, tá?
Se eu te pergunto quantos átomos e quantos elementos tem. São perguntas distintas. Então, entendido que vai ser uma molécula tetraatômica. Entendido? A gente vai continuar fazendo aquele mesmo esquema. Sobra ou não sobra par de elétrons no átomo central? Então, vamos lá. Moléculas tetraatômicas. Exemplo. Aqui o livro traz, por exemplo, um aqui, ó. BF3. É uma molécula tetraatômica. Ela é constituída por um átomo de boro e 3 átomos de flúor. Então, ela é tetraatômica porque tem 4 átomos. De 2 elementos químicos só. Só o boro e o flúor. Ok? Olha a diferença que existe quando eu falo uma coisa e outra. Então, olha só, pessoal. Se a molécula for tetraatômica, sobrou par de elétrons aqui no boro, nesse exemplo? Tem pares de elétrons sobrando no boro, no exemplo do livro? Não. Não. Não, porque os pares de elétrons sobrando são isso daqui, ó. Essas bolinhas que ficam em volta, né? São os elétrons. Então, olha lá, que fácil. Se a molécula é tetraatômica e não sobra par de elétrons no átomo central, a geometria tanto do par eletrônico do átomo central quanto a geometria da molécula é trigonal plana. Então, ó, para moléculas que têm 4 átomos e não sobra par de elétrons no átomo central, a geometria molecular e a geometria do elétron é trigonal plana. Tudo bem? Tudo bem? Beleza, né? Sim. Vamos lá. Vamos fazer sobrar um par de elétrons aqui? Um. Opa, caiu meu celular. Oh, shit. Desculpa. Caiu meu celular. Ó, caiu meu celular. Vamos fazer sobrar par de elétrons aqui? Vamos lá. Vou fazer igual a molécula de amônia, NH3. São 4 átomos, NH3. Um de nitrogênio e 3 de hidrogênios. Ok? NH3. Na molécula de amônia, o nitrogênio é o átomo central e os 3 hidrogênios estão ligados a esse átomo de nitrogênio. Só que quando eu vou fazer a estrutura de Lewis, eu percebo que na amônia sobra um par de elétrons no átomo central. Olha o que acontece com a geometria, ela mudou? Sim. Quando eu Sim. adicionei esse par de elétrons, ela mudou? Ela passou a ser, sabe o quê? Tretaédrico. Piramidal. Da molécula. Da molécula. Isso, Do agora do elétron. elétron é verdade. É verdade, Caio. Verdade. Do elétron é essa mesmo. Ó, a geometria da molécula, dos átomos que estão se ligando, dos átomos. Ela é ela é piramidal. Então vamos lá. Moléculas constituídas por 4 átomos, em que o átomo central sobra um, vamos ver com 2? Aí já muda. Ou botei 3? Não, são 2. Aí já muda. Em que sobra um par de elétrons, olha lá, porque se eu colocar 2, muda. Então, ó, moléculas formadas por 4 átomos e o átomo central tem um par de elétrons ou uma nuvem eletrônica não ligante, a geometria molecular é piramidal. Então, as mais simples, que é as que a gente vai ver mesmo no ensino médio, qualquer molécula que tem 4 átomos, tem mais, mas a gente vai estudar 2 principais. Ela pode ser ou trigonal plana
ou piramidal. Quando que ela vai ser trigonal plana? Quando não sobrar par de elétrons no átomo central. E quando ela vai ser piramidal? Quando sobrar par de elétrons no átomo central. Mas quantos pares devem sobrar? Um. Um por quê? Porque se eu colocar 2, a geometria ela deixa de ser piramidal e passa a ser em forma de T, que é o que a gente vai ver depois. Se eu colocar mais, continua. Aí acabou. Só tem 8. Só tem 8 elétrons na camada de valência, então acabou. Com os 8. Tá? Forma de T. Então pode ser 2, né, pessoal? Se quiser colocar aí também já, ó, para adiantar a vida de vocês, ó. Se sobrar um par de elétrons, piramidal. Se sobrar 2 ou mais, forma de T. Ó lá, eles formam, os átomos formam um T, ó. Tá vendo aqui? Consegue visualizar que é um T? Sim. Por isso que o nome da geometria é forma de T. Ó, porque forma um T. Oh, bom, né? Beleza? Formam ângulos aí bem quase de 90. Se não formarem 90 graus, tá? Isso daqui causa instabilidade no sistema. São compostos normalmente bem reativos. Vamos lá. Antes de eu passar para as pentatômicas, dúvidas? Pergunta, quer que eu fale de novo? Repita. Vocês já estão anotando tudo certinho que eu estou falando? Com 4, sobra par, não sobra. Sobra, não sobra. Oi, fala. Quem me falou? A geometria molecular linear e a trigonal plana, elas não sobram pares, então as duas? Isso, não sobram pares. E a tetraédrica sobra 2 pares ou mais, ou só 2 pares não sobram? A tetraédrica, mas espera aí, a gente não chegou para a geometria molecular ainda na tetraédrica. A tetraédrica é Lívia que está falando, né, Lívia? Não, é Rânia. Rânia. Tetraédrica, eu falei errado, é piramidal, né? Piramidal, isso, piramidal. Quando sobra um só, tá bom? Ah. Se sobrar 2 Rânia no átomo central, se forem 2 pares, aí ela deixa de ser piramidal e passa a ser em forma de T. A geometria da molécula, tá bom? Uhum. Dos átomos que estão se ligando aqui, das bolinhas brancas e da roxa. Agora, dos elétrons, aí já muda. Dos elétrons, quando sobra um, como o Caio falou, é tetraédrica, e quando tem 2, ela é bipirâmide trigonal. Tá? A gente não vai fazer essas geometrias, não, mas é importante saber por quê. Porque na hora do exercício, cara, na hora do exercício, se você pegar isso que eu tô te falando e anotar tudo certinho mesmo, essa tabelinha, falta quantos pares? Sobra? Não sobra? Quantos sobram? Você resolve 99% das atividades. Por quê? Porque quando você vê o elemento, você vai saber se sobra ou se não sobra. Você só vai precisar identificar o átomo central e se sobram ou não pares de elétrons nesse átomo. Por quê? Se você sabe quem é o átomo central e sabe se sobram ou não pares de elétrons nesse átomo, evidentemente que você já vai bater direto na geometria depois. Por quê? Eu já te forneci tudo, já te forneci o quê? O caminho. É claro que muitos exercícios vão pedir vocês para desenhar. Então, vocês vão ter que desenhar também a molécula, tá bom? Não é só marcar o X, tem que desenhar. É claro que muitos outros casos, vocês já vão direto com todas essas informações. As de marcar X, principalmente, né? Que aqui é o grande lance. Se você tem lá... Deixa eu só pegar aqui rapidinho para eu ver um negócio. Se você tem... Aqui. Se você tem lá, ó, aqui no número 2, por exemplo, essas moléculas, BF3, SO2, PH3, CO2, você já vai saber as geometrias, porque olha só, BF3, quem é o átomo central? O boro. Sobra elétrons? Não sobra. Quantos átomos tem aí? Tem 4. Então, ou ela é piramidal, ou ela é trigonal.
Aí eu vou falar assim, sobra elétrons no átomo de boro? Não sobra. Opa, então é trigonal. SO2. Aí você vai no SO2. São 3 átomos. 3 átomos pode ser linear ou angular. Vamos lá. Linear. Não sobra elétrons no átomo central. Bacana. Será que sobra no enxofre? Sobram. Sobram quantos? 2. Ah, então é angular. pH3. Ah, o pH3 é igual a amônia. Vai sobrar um par de elétrons no fósforo. Piramidal. Tem 4. Sobra par de elétrons, um par, 4. Piramidal. O CO2. Ah, o CO2 tem 3 átomos. Sobra par de elétrons no átomo central? O carbono, no caso? Não, não sobra. Então, 3 átomos. Não sobra par de elétrons no átomo central? Linear. Viu? Como que as ferramentas que eu estou te dando aqui, você vai conseguir usar para resolver os problemas? Como que você vai conseguir usar para resolver os problemas? Deu para entender certinho? Tudo bem? Então, olha só. A gente vai parar aqui. Eu vou parar aqui agora com vocês. Faltaram 2 casos. Deixa eu só voltar aqui para compartilhar. Não saiam da sala agora. Faltaram 2 casos. As moléculas pentatômica e as moléculas hexatômicas. E também tem heptatômicas também. Aqui, ó. Olha para esse quadro aqui e tenta fazer aquela divisão. E quando eu voltar na próxima aula para explicar esse conteúdo com vocês, vocês veem se o que vocês previram, né, tá igual ao que eu vou falar. Como assim? Ah, professor, o professor pediu para eu verificar moléculas com 5, com 6 e com 7 átomos. O que eu vou verificar? Quais as geometrias que elas podem assumir? Como que eu posso verificar isso? Ou você pode olhar para o livro e tentar deduzir a partir daqui, ou você vem aqui nesse site fetcolorado.edu, procura simulações, química, roda aqui o cursor e procura assim, geometria molecular. Tem 2. Tem o básico e geometria molecular. Eu prefiro esse que é mais completo. Então eu clico no simulador, clico para executar. Ele vai executar. E aí eu vou fazer o teste. Ah, o professor quer uma molécula que tenha 5 átomos, igual aqui. Sobra par de elétrons no átomo central, então eu coloco essa nuvenzinha. Não sobra, então eu tiro ela e vejo a geometria que vai aparecer para 5, para 6 e para 7 átomos. Tudo bem? Beleza? Ou você pode tentar deduzir no seu próprio livro. Mas assim, nós vamos repassar essas informações. Ok? Marina fez um ok, Flávia ok, Júlias, ambas, Rânia, Rafaela, Lívia, Maria Luísa, Cassiana, Ana Clara, Sara, Davi, Bianca, Arthur, Victor, Gustavo. Tudo beleza? Então, ok, pessoal. Ó, dispensados. Sei que vocês já estão cansados do trabalho também interdisciplinar aí, que foi bem pensado, cansativo. Alguma coisa, Esther, que você está precisando para anotar? Estou vendo você anotando aí. Quer que fale alguma coisa? Não? Não, obrigada. Ah, então tá bom, então. Pessoal, ó, boa tarde para vocês e até a próxima aula. Beleza? Então, ó, tchauzinho.